Bom, pessoal, estamos aí na nossa primeira semana de outubro, né? Muita questionamento aí sobre a alta da reposição nesses últimos dias. A gente tem tido bastante questionamento. Nós falamos semana passada sobre a questão do bezerro, como isso já está mudando os preços do bezerro. E essa semana nós estamos falando um pouquinho sobre o boi magro dentro do pecuário de decisão. E o que a gente vê é que o bezerro já começou a se valorizar mais do que a arroba do boi gordo. Então ele já está ficando mais caro na conta do produtor. E o boi magro ainda manteve a mesma valorização que a arroba do boi gordo. O boi magro tem acompanhado, não subiu mais rápido. Então imagina-se que entre o bezerro e o boi magro há oportunidades aí para serem exploradas, né? A questão é a gente simular, fazer um pouco de simulação para a gente ver o que é melhor explorar, um boi magro, um bezerro, o que é melhor. Então eu vou usar aqui a planilha que está dentro do pecuário de decisão para vocês fazerem alguma simulação do gado a pasto e verem como vocês podem usar esses números e tentar montar algumas projeções ou simulações, certo? Então vamos começar com o bezerro, né? Vou pegar um bezerro aqui no Mato Grosso do Sul, um número de cabeças aí, 1000 cabeças, para a gente fazer uma conta simples, né? A gente sempre na nossa planilha tem lá o curso, a gente tem que preencher aqui o nosso lado verde, né? A nossa cor verde. Um bezerro de 180 quilos custando 1.360. Vou comprar ele aí até o meio de outubro. Vou dar um sal proteinado aí, que eu estou imaginando um saco de 50 reais, 30 quilos, né? de sal proteinado. 2 gramas por quilo de peso vivo para esse animal, né? Um custo de produtos veterinários no período de R$15 por ano, um funcionário e meio para cada 500 cabeças. Tem locais mais intensivos ou menos intensivos, que você consegue ser mais eficiente ou menos eficiente, mas usem o número que vocês possuem. Então, para cada 500 cabeças, quantos funcionários vocês têm na fazenda? E um valor médio de salário de R$2.500. Então, se a gente usar essa planilha, a gente vai simular aqui um bezerro, um boi magro, né? Ou seja, comprar um bezerro para chegar no ano que vem e vender esse boi magro no preço, ver se vale a pena ou não. Esse animal teria 50% de rendimento de carcaça, tá certo? O ganho de peso aí, estou estimando 500 gramas, pode ser mais ou menos, depende aí do produto que vocês usarem, vocês devem usar o número de vocês. Usando o preço de venda, eu estou fazendo uma conta simples. Vamos pegar aqui o boi nós estamos falando aqui o boi de outubro do ano que vem, né? Ele estaria pronto nessa estimativa em outubro do ano que vem. Vamos pegar aqui outubro, vencimento futuro de outubro está falando em R$170, R$173. Como a gente mostra no relatório dessa semana, o boi magro tem mantido aí 9% a mais do que a arroba do boi gordo. A gente pode estimar R$173 em São Paulo, vai dar R$185 o preço desse boi magro no ano que vem. Se nós estamos no diferencial de base para o Mato Grosso do Sul em média de R$10, acho que é R$8 até, mudamos aqui para R$8. A área utilizada pode ser menos ou mais. Se você tiver uma área menor, estiver adubando, ele vai calcular automaticamente. Então vocês coloquem o preço da ureia aí para ele fazer um cálculo estimado de adubação, caso seja necessário aí uma adubação para chegar nessa lotação. Como o índice exal que não tem fundo rural, eu estou deixando zero, mas se você tiver fundo rural, você pode colocar, tá? E o valor do CDI para a gente ver se tem uma perspectiva melhor que o CDI ou não. Então a gente coloca o valor do CDI. A partir disso a gente já começa a simular, vocês já podem ver aqui os números. Se a gente olhar o preço de venda, então 85 aí, menos 185 menos 8 vai dar R$177. Aqui estão os números por cabeça estimados. Então você tem um custo variável aí de ao redor de R$1.750, a soma desses dois, né, o boi magro mais os seus custos variáveis, e um custo fixo ao redor de 161. Então ajustem isso de acordo com o que vocês estão estimando, e a partir disso a gente já começa a ter uma gama de números aqui, né? Então nós já vemos aqui o CDI a 5%, quer dizer, uma rentabilidade mensal de 0,33. Espera-se que esse animal fique 360 dias
na fazenda com esse ganho para sair com um peso de 360, o peso final de 12 arrobas. A margem bruta é exatamente esse número daqui, que é o que? Receita menos custos variáveis dividido pela receita. Então nós vamos ter esses 18%, é o que sobra para você pagar os seus custos fixos. Esse número é muito importante, que ele mostra se você está sendo eficiente na sua compra de coisas fora da porteira. Então olha, esse número, ele é muito interessante. Novamente a gente olhando pontos de equilíbrio, né? A margem líquida da operação te sobra 10% nessa operação e a taxa interna de retorno já descontado a taxa do CDI. Então ela está dando 0,57 acima desses 0,33. Se a gente zerar aqui o nosso CDI, eu zerei ele aqui, ele estaria dando quase 1% ao mês. Como a gente está botando um CDI de 5% ao ano, ele vai me calcular o que ele está dando acima do CDI. Então já é uma vantagem, você já está tendo 170% acima da taxa do CDI. Então essa operação é uma operação interessante e ela nos dá alguns números interessantes, tá certo? Vamos dar uma olhadinha agora no que a gente pode brincar com essa simulação em cima do boi gordo. Mas antes disso, o que eu sugiro para vocês é façam essa simulação com o boi gordo, façam essa simulação com o bezerro, façam essa simulação com o preço do boi magro para chegar no boi gordo, modifiquem esses números e vocês vão obter a taxa de retorno para vocês verem se isso está mais interessante ou menos interessante. Depois que foi feito isso aí, vocês podem fazer simulações de preço de venda ou de compra na nossa planilha também. Vamos dar uma olhada nisso. Muito bem, então olhando dentro da nossa planilha, a gente já também tem acesso a esses gráficos que nos mostram o quê? O retorno que a gente tem para uma operação de 1.000 cabeças. Então nosso cenário básico que a gente projetou lá são exatamente esses números aqui em cima, e a gente vai ter um lucro por cabeça de R$217. E se a gente multiplicar por 1.000, dá R$217.000 aqui. Então a gente começa a simular. Quanto mais a gente aumentar o número de cabeças, maior será o nosso retorno. E a gente vê que a nossa taxa acima do CDI, ou seja, 5% mais 6,77, você já está tendo um retorno positivo nessa operação. Então ela vale a pena fazer. Pois bem, a gente aqui começa então a simular algumas coisas muito legais, que é o que? Posso simular se eu tiver, por exemplo, um resultado pior na nossa venda. Eu projetei um preço e se o meu preço cair 5%, a gente já vê que a nossa gestão aqui fora da porteira piorou. E esse piora deu um retorno de 1,36, ou seja, o nosso resultado piorou. E a gente pode observar que apareceu mais uma curva aqui no gráfico, com a bolinha vermelha e a verde, né? Os números vermelho e verde quer dizer que a nossa gestão fora da porteira, ao reduzir 5% a nossa receita, o nosso resultado piora e o nosso cenário de compilado, né, gestão mais produtividade, ele nos dá então esse número daqui, ou seja, nós perdemos quase R$100.000 aqui por piorar nossa receita em 5%. Mas se eu aumentar em 5%, se eu melhorar, se os preços subirem, então eu tenho um resultado bem melhor aqui. Ok. E se eu obtiver 0 aqui, e se eu obtiver uma produtividade, melhorar com o mesmo resultado, mais 10% no nosso produtividade, eu consigo ganhar mais peso, ou seja, em arrobas por ano, eu ia produzir 6,1 no meu cenário básico, vou produzir agora 6,7. Se eu produzir 6,7 arrobas em menos tempo, eu ia fazer isso em 360 dias, agora eu vou fazer em 327, eu vou chegar no meu peso final antes, eu consigo melhorar a minha taxa de retorno, certo? E se eu precisar gastar alguma coisa para isso, precisar gastar mais 5% aí para eu conseguir esse resultado, eu já começo a ver que a minha taxa de retorno com 5% a mais de gasto, ela não compensa a minha produtividade. Ou seja, a minha taxa de retorno que era de 6,77 no meu cenário, ela cai para 5,38, quando eu considero a produtividade e o meu custo a maior. Considerando esses dois números, eu passo a ter isso. Que nós podemos ver exatamente aqui nesse gráfico. A linha roxa representa então o nosso cenário básico,
a receita representa aqui o nosso cenário de custos, só acrescentar os custos. Eu só aumentar a produtividade sem custo é a nossa linha azul. E quando eu compilo todos esses dados e faço o resultado comum, o resultado final desta gestão, aumentar em 5% e aumentar em 10% minha produtividade, eu vejo a minha linha verde, que ela é pior que a minha linha roxa. Ou seja, o cenário piorou. Portanto, agora, se o preço subir mais 5%, nesse cenário também, aumentou meu custo, mas aumentou minha receita também, eu melhoro esse cenário e a minha taxa de retorno quase que chega a dobrar. Vejam que o cenário básico 6,77 e minha produtividade vai para 11,23. Ou seja, ao fazer os dois, melhorar minha venda, minha receita, mesmo que aumente meu custo, mas também trabalhar a produtividade, eu tenho um resultado melhor. E o meu lucro por cabeça passa de 217 para 282 reais. Por que isso? Pela melhora da receita, pela melhora da produtividade e para a redução de tempo de chegar a esse produto. Então, a gente vê uma melhora nesse cenário. Então, você pode brincar com isso, faria isso para o boi magro, para a expectativa dos custos do boi magro, para o quanto que eu vou conseguir trabalhar em animais boi magro, e aí eu vou poder ver minha taxa de retorno, uma estimativa de taxa de retorno para essas teorias. A melhor taxa de retorno, você fazendo o melhor cenário, você vai ter o que é melhor você decidir comprar um animal mais pesado ou comprar um animal mais leve na sua fazenda e investir na produtividade ou investir aí, já comprar esse animal mais pesado e investir numa potencial valorização da arroba com os preços futuros. Ok? Espero que dê para ajudar vocês aí no seu ponto de decisão. Um abraço para vocês.